A teologia clássica usa o termo escatologia para referir-se às últimas coisas, tais como arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo, juízo final, céu, inferno, milênio de paz, que mais? Primeira, segunda morte, termos assim, eternidade. E apesar da igreja nem sempre concordar com esses termos, conforme eu acabei de dizer, mas há uma forte tendência dessa teologia que se torna clássica, porque usa textos bíblicos que corroboram com essa verdade que para a teologia clássica é uma verdade absoluta e bem literal a partir da leitura bíblica. Eu acho isso muito interessante. Mas voltando assim à escatologia bíblica mesmo, apesar de haver perdido espaço em alguns momentos para aqueles termos da teologia da prosperidade, da confissão positiva, a teologia clássica, quando diz respeito à escatologia, é muito forte. Acredita-se plenamente nesses termos de segunda vinda, de milênio de paz, e assim conforme eu falei. Mas existem alguns questionamentos que a gente pode ver, porque existem outros termos, outras condições, outros raciocínios que a gente pode ver, que são muito fortes, inclusive com textos bíblicos, com o repensar a partir de uma visão bíblica. Eu acho isso interessante. Mas digamos, na teologia clássica, quando se fala a respeito de escatologia, digamos que no final da vida, e se no final da vida, se no final da sua existência, de vida histórica, de carne, tivesse apenas um ponto final. Se no final você percebesse que não há mais absolutamente nada, depois da morte não tem mais nada. Aliás, o que você vai pensar, você vai perceber, se for possível, é que a ressurreição não passa de imagens que vêm a partir da lembrança, a partir do legado das pessoas, a partir daquilo que as pessoas deixaram para serem vividas, e por isso essas pessoas não morrem, porque foram pessoas que deixaram um legado de vida e por isso vivem. E se no final também não houvesse juízo final? Se não havendo juízo final, pessoas não fossem condenadas como pecadoras, eternamente queimando no inferno. Se no final não houvesse inferno, também não houvesse juízo final e por isso também não haveria céu. Não havendo céu, levando em consideração que no final de todas as coisas fossem apenas, o céu se referisse à vida que as pessoas levaram, que os bons levaram, que as pessoas se converteram, aproveitaram bastante a sua chance de vida, enquanto as pessoas que foram para o inferno simplesmente significava, no ponto final, significava a vida que elas levaram antes, levaram a vida de inferno. Bem, eu penso nessas coisas. E se no final nós também não encontrássemos uma grande mesa tamanho alá celestial, com pessoas do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac e Jacó, sentado nessa mesa e também acompanhado dessas pessoas, um sem número de santos fiéis a Jesus. Se a gente não encontrasse isso, aliás, a minha primeira pergunta, se no final fosse apenas um ponto final, como é que estaria a sua fé? Como é que você ficaria? Mas antes de continuar, eu preciso te dizer que o meu grande objetivo não é fazer com que você descarte as verdades sagradas. Não é que você perca a fé, que você zere a sua fé, não! E a fé é uma coisa muito importante para as pessoas. É muito importante que você continue tendo fé. O que eu quero te levar a fazer é a repensar na tua fé, se você depende somente disso. Aliás, falar em depender somente disso, você acredita mesmo que a sua vida, apesar de tudo aquilo, aliás, com tudo aquilo que você já ouviu, com tudo aquilo que você já vivenciou, com tudo aquilo que você já leu nas Sagradas Escrituras, se a sua vida fosse somente essa, você de fato, você acha que você seria alguém mais infeliz da terra, da vida?
Que vida seria essa? Eu acho que de fato Paulo não quis dizer assim. Eu acho que a Bíblia ela está nos levando para um entendimento muito mais profundo. Eu acho que a Bíblia ela é muito mais bonita do que aquilo que a gente lê. Eu acho que muitas pessoas acreditam na Bíblia literalmente e disso fazem verdade absoluta, mas outras pessoas conseguem ver algo mais poético, algo mais profundo que os autores da Bíblia falaram dentro da sua cultura, dentro da sua época e se expressaram de acordo com o seu conhecimento de época. E a verdade, eles estavam apontando para uma verdade mais profunda, que era a partir daquilo que eles apresentaram e não aquilo exatamente que eles estavam apresentando. Ou seja, estavam apontando para algo muito mais profundo, muito mais significativo. Então, quando eu falo a respeito de repensar a sua fé, eu estou dizendo que você, assim também como eu, nós precisamos olhar para a nossa fé como uma capacidade de vivência hoje, porque de fato a gente está sempre vivendo um adiamento, sempre olhando para depois, sempre construindo para depois. Gente, deixa eu te dizer uma coisa, o futuro é algo que nós estamos construindo, sabe, é alguma coisa que nós estamos plantando, mas vivendo hoje. Sabe, eu acho que o céu ou o inferno, a gente pode perceber no final de todas as coisas como um resultado de vida. Um resultado de vida. E o que eu fiz da minha vida? Eu fiz da minha vida um céu agora? Eu fiz da minha vida um inferno agora? O que eu estou fazendo? O que eu estou acreditando de fato? Eu estou olhando, empurrando com a minha fé somente para depois? Por que se eu não acredito para o depois, por que eu não vivencio isso hoje? Será que a Bíblia não está apontando, assim como Jesus, toda a palavra de Jesus é para uma vida hoje, no processar da minha vida hoje, vivendo o céu hoje, o não vivendo o lixo do inferno hoje, fazendo da minha vida um lixo hoje? Será que Jesus não está me estimulando a viver intensamente uma fé que se engaja para o Deus da vida? O Deus da vida que me estimula a viver olhando para os passos dos homens do passado que viveram a fé de engajamento? Será que o assentar da mesa no final não é simplesmente eu percebendo que valeu a pena viver essa vida de fé, de engajamento de Jesus hoje vivendo no meu cotidiano? Se no final houvesse apenas um ponto final, se tivesse apenas um já basta, um já valeu a pena aquilo que você viveu, eu acho que isso não é para a gente perder a fé. Eu acho que isso é um estímulo para a gente viver de fato essa fé em Deus. Viver de fato a fé engajada. Viver de fato o amor de Deus que deve ser percebido em nós e através de nós, fazendo da nossa vida um céu, fazendo da nossa vida um juízo de valores. Um juízo de reino, que como Jesus disse, já está entre vocês, já é, o reino já é, não adie, não espere para depois, já viva hoje. Eu acho que isso aponta para a possibilidade de viver intensamente o hoje. E isto, se no final não houver mais nada, eu vou simplesmente fazer como Jesus. Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos, eu entrego toda a minha história de vida. Aos teus cuidados, eu entrego a minha existência. E depois, sei lá, é contigo. Tu sabe todas as coisas. E eu confio, isso é a minha fé. Eu confio nisso. Creia também nisso.